500 mil de mortos, número incontável de brasileiros enlutados, famílias convivendo com o fantasma da pandemia, um temor da morte, da perda de um ente querido, num cenário de crise econômica, desemprego e o espectro da morte rondando os lares dos despossuídos. Os números são absurdos, apontam para um fracasso da classe governante brasileira. Somos o segundo país do mundo em números absolutos de mortes, o nono em números proporcionais ao tamanho da população. Onde erramos? Para responder essa pergunta, temos que pensar na incompetência do governo federal, que desde o início da pandemia minimizou o poder letal do vírus, foi lento no lançamento da campanha de vacinação em massa e, na figura do presidente da República, prescreveu medicamentos ineficazes sem a mínima comprovação científica. Faltou aquele que ocupa o mais alto posto da República, empatia. Ele jamais poderia ter chamado de marica aquele que tomou a decisão de observar as normas sanitárias, a fim de não trazer o vírus para dentro da sua casa. O presidente da República não poderia jamais participar de manifestações públicas antidemocráticas que estimularam a aglomeração. É sintomático, portanto, o quadro que nós estamos enfrentando. Qualquer análise comparativa com as demais nações mostra que o Brasil fracassou. E se nós queremos usar da pior tragédia da nossa história como uma mudança de rumo na nossa cultura, é fundamental que respondamos com celeridade essa pergunta que trouxemos para as areias da praia de Copacabana hoje. Onde erramos? A sociedade tem que entender que o seu silêncio, parte dela, foi criminoso. Apoio incondicional, efusivo, a quem brinca com os sentimentos do povo, que durante essa pandemia foi incapaz de criar um gabinete de crise a fim de que o país tivesse uma política comum de combate ao vírus a partir de uma ampla conjugação de esforços da União, dos estados e dos municípios. Se não respondemos essas perguntas, onde erramos, como que permitimos que fôssemos tratados como sub-raça e não nos manifestássemos na totalidade da população brasileira para exigir tratamento digno, tragédias como essa se repetirão.